E naqueles casos que a gente fez todo o manejo não cirúrgico, né? E a paciente não está respondendo, né? Aquela paciente que a gente tentou toda a sequência aí, inclusive fez a inserção do balão e a paciente não está respondendo. O que a gente tem de opção para essa paciente agora, nesse momento? Se a gente fez todas as medidas medicamentosas, se a gente fez todas as medidas não cirúrgicas como físicas, né? No caso, o balão de tamponamento e o TAM, e o traje de choque não pneumático, a gente tem que passar para a laparotomia. E quando a gente entra na seara da laparotomia, as pessoas já falam, é esterectomia! Vamos retirar esse útero. E não é bem assim. A gente tem etapas anteriores à esterectomia. Então, o que a gente faz inicialmente é realmente fazer as suturas vasculares, que seriam pegar a artéria uterina ou a artéria ovariana para diminuir esse aporte sanguíneo para o útero, ou, o que é mais comumente utilizado, fazer as suturas hemostáticas. Então a gente tem 3 suturas principais, o Belint, que é o mais conhecido provavelmente por todo mundo que está assistindo a gente ali, a sutura de Heymann e a sutura de Shaw. O Belint é o mais utilizado. Só que qual que é o problema do Belint? Em geral, o Belint é utilizado para uma paciente que foi submetida a uma cesariana. Porque ele tem uma esterotomia, né? E ele tem que dar com esterotomia aberta para fazer o Belint com a técnica correta. A gente sabe que o povo improvisa, inventa umas técnicas de Belint modificada by yourself, né? Que a gente sabe que não tem descritor na literatura, mas que acaba, muitas vezes, funcionando mesmo, né? O importante é resolver o problema da paciente. Se a técnica está modificada ou não, o importante é resolver. Mas não é a técnica correta. Quando a gente tem uma paciente que foi submetida ao parto vaginal, a gente tem a sutura de Heymann como opção. Que a gente não precisa abrir a cavidade do útero, e é como se a gente fizesse 2 suspensórios mesmo no útero, e amarrasse em cima de um lado e amarrasse do outro. Então ele vai mimetizar um pouco ali o Belint, fazendo essa compressão de fora para dentro, fazendo com que o útero pareça um bolo de carne, aqueles rocambole de vó, né? Amarrado com barbante. Parece aquilo ali. Então fica completamente dobrado ali, fazendo uma compressão extrínseca. E isso muitas vezes contém o sangramento. Vou te dizer, Jader, que pra gente chegar no ponto da esterectomia, que é o próximo passo, olha, é raro, viu? Se o obstetra segue todas essas etapas, praticamente não vai ter esterectomia. As esterectomias vão ser reservadas naqueles casos de ecretismo, ou pacientes que têm grandes miomas, e que realmente... Agora, se é uma paciente que fez só atonia por atonia, provavelmente ela vai reverter com alguma dessas situações aí. Tá? Com o tratamento medicamentoso, com o balão ou com a laparotomia para as suturas vasculares ou hemostáticas, tá? Mas se não resolver, que é a raridade da raridade da raridade, a gente vai fazer esterectomia, tá? Que a gente pode fazer esterectomia total ou esterectomia parcial ou subtotal, né? Então a gente pode manter o colo ou tirar o colo. Vai depender da experiência realmente do cirurgião. Não tem uma regra na literatura, tem que fazer essa. Eu, Fabiano, faço a parcial porque eu acho muito mais rápido, né? Corto ali por cima do colo, já parei o sangramento dessa paciente, né? É porque aí, nesse caso, o objetivo é a gente salvar a vida da paciente. Salvar a vida né? da paciente. Então, assim, a gente ficar procurando o colo ali, onde é que você vai pinçar, às vezes a gente perde tempo. E esse tempo pode custar a vida da paciente. Não, né? e se for uma paciente que passou pelo parto normal também e depois evoluiu ali para uma cesariana, puxa vida, aquele colo tá aberto, né? Então, assim, já é difícil, às vezes, com o colo fechadinho, né, Jader? Durinho ali, assim, palpável. Imagina um colo que foi, que se emendou ali com o útero praticamente, né? Então, a gente fica realmente com uma dificuldade muito grande de resolver nesses casos, mas a gente tem que resolver. Né? Então, a esterectomia é a próxima etapa. Mas em alguns casos, a esterectomia também não vai ser suficiente. E por que não vai ser suficiente? Porque às vezes a paciente sangrou tanto que ela tem coagulopatia. E se ela tem coagulopatia, às vezes mesmo que você transfunda hemocomponentes ali, às vezes você não consegue reverter de imediato, né? Então a gente faz o que a gente chama de cirurgia de controle de danos. A gente coloca várias compressas intrapélvicas e vai contendo o sangramento com essas compressas. Faz uma bolsa ou deixa a paciente parcialmente aberta e a gente reaborda essa paciente 48 a 72 horas depois, quando ela estiver mais estável, quando você tiver transfundido hemoderivados e hemocomponentes, para realmente estabilizar essa paciente. Tá? Estabilizada, a gente reabre e termina a cirurgia e fecha a paciente por completo. Muito bom, Fabiano, muito bom mesmo. Eu acho que é um tema que realmente todo médico precisa estar familiarizado, né? Porque acho que é uma situação é uma grande emergência médica, assim, que
Pode acontecer, né? Às vezes, mesmo naqueles casos que a gente não tem nenhum fator de risco identificável, né? Às vezes pode acontecer, então é muito importante a gente cada vez difundir esse tipo de conhecimento, porque realmente é o que vai acabar resolvendo aí o problema das pacientes. E tomara que a gente chegue, né, nesse patamar aí idealizado aí pela OPAS da gente ter 0 de mortalidade materna por causas evitáveis, como a hemorragia pós-parto. Com certeza, Jade. E um detalhe que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo a gente é que quando a gente for pensar em transfusão, a gente se baseia a transfusão na clínica da paciente. A gente não vai se basear no hematócrito nem na hemoglobina. Porque se a gente abre uma torneirinha ali, sai sangue inteiro, né, gente? Então, se a gente dosar um sangue naquele momento, o hematócrito vai estar normal e a hemoglobina vai estar normal. Então, esse sangue inicial, essa coleta desse primeiro momento, só serve para a gente realmente comparar daqui a pouco quanto é que essa paciente perdeu de sangue ou quanto que a gente acabou hemodiluindo essa paciente, né? Então, serve como parâmetro mesmo para a gente comparar.